Olá, estudantes de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Monografia do Triunfo. Como vocês estão? Bom, hoje a gente vai aprender a fazer um ótimo questionário para o seu TCC. Se você já curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Combinado? Bom, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Principalmente para aquelas pessoas que estão fazendo aquele TCC, seja uma pesquisa principalmente qualitativa, né? E está utilizando o questionário como um recurso para a coleta de dados. Por exemplo, você está fazendo um estudo de campo ou estudo de caso. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar essas pessoas. Porque eu vejo que tem muita gente que tem dúvida nesse tipo de ferramenta. Beleza? Bom, primeiramente, o questionário ele pode ter 3 tipos de perguntas, né? Que são as 3 tipos de perguntas que vai aparecer basicamente em qualquer questionário. Por exemplo, perguntas abertas. O que são perguntas abertas? Eu vou deixar aí para vocês um exemplo, um print, né, de uma pergunta aberta. O que é uma pergunta aberta? Por exemplo, questões discursivas. Você já fez algum momento da sua vida, você já deve ter feito prova, Enem, vestibular, alguma, ou até mesmo prova de concurso. Principalmente na segunda fase das provas, geralmente são questões abertas, ou seja, são questões discursivas, você vai ter que escrever, não são perguntas simplesmente de assinalar, ou seja, você vai ter que redigir uma resposta. Ficou claro? Outro tipo de pergunta que possivelmente vai ter no seu questionário, fechada, sim. Basicamente, todo questionário tem perguntas fechadas. Por que é bom você colocar perguntas fechadas no seu questionário? Porque assim você não foge muito do seu objeto de pesquisa, ou seja, o que você quer pesquisar, né? E é bom que dá para você traçar meio que um parâmetro do que você vai avaliar. Então fica mais fácil, você reduz o seu campo de atuação, digamos assim, fica mais fácil para você analisar as variáveis com as quais você vai trabalhar no seu projeto de pesquisa, beleza? E as perguntas relacionadas. Você está lembrado do Enem, aquele questionário socioeconômico? As questões relacionadas são aquelas questões mais ou menos assim. Por exemplo, você respondeu a questão 10. Para responder essa questão, você tem que ter marcado o sim na questão 10, entendeu? Aí você pula para outra questão. Isso são questões relacionadas. Elas são dependentes uma da outra, ou seja, você só vai responder a questão relacionada se você tiver cumprido um requisito, ou seja, se você tiver assinalado uma outra pergunta, né? Aí se é sim ou não, ou quais as alternativas que tiverem, beleza? Ficou claro? Eu vou deixar os 3 exemplos aí para vocês, beleza? Então vamos lá. Agora vamos às regras propriamente ditas. Vamos lá. O que é necessário para você fazer um questionário de sucesso para o seu TCC? Ó. Primeira recomendação. É recomendável que as perguntas sejam preferencialmente fechadas. Sim, por quê? Porque é mais fácil para você trabalhar com os parâmetros. Se você tem como controlar até onde vai o seu objeto de pesquisa, certo? E lembre-se que você tem que delimitar muito bem até onde vai a sua pesquisa. Esse é um dos pré-requisitos que você tem que demonstrar na sua justificativa. Então, também, quando você está lidando com um questionário, é bom você delimitar, fazer mais questões fechadas para você ter um maior controle sobre os parâmetros que você vai analisar. Beleza? Mas com várias alternativas para abrigar o maior número de respostas possíveis. Sim. Ou seja, nada impede que você faça um questionário de perguntas fechadas, mas porém com o maior número de respostas possíveis, né? A, B, C, D, E, entendeu? Aí fica a seu critério. Ok? Próxima recomendação. Aliás, próxima regrinha, né? Que você tem que seguir. As perguntas devem ser formuladas de forma clara, concisa e precisa. Sim, você não pode fazer perguntas dúbias, que dão margem a outros tipos de interpretação. Elas têm que ser claras, objetivas e precisas. E direto ao ponto. Nada de rodeios.
E somente perguntas relacionadas ao problema proposto. Sim, nada de fugir muito do tema e do seu objeto de pesquisa, certo? Quarta regrinha. As perguntas devem possibilitar uma única interpretação. Sim, nada de, como eu havia dito anteriormente, nada de interpretações dúbias, nada que possa fazer com que a pessoa fique em dúvida sobre o que você quis dizer no seu questionário, certo? Mais uma regrinha. As perguntas não devem sugerir respostas. Sim, ou seja, você não deve induzir a pessoa que está sendo questionada de nenhuma forma. A pergunta ela tem que ser neutra. Você tem que ir direto ao ponto. Não, eu quero perguntar sobre esse assunto. Entendeu? Nada de induzir algum argumento negativo na pergunta, forçando a pessoa a algum tipo de conclusão, certo? E as perguntas devem se referir a uma única ideia de cada vez. Sim, nada de colocar, fazer questões duplas, né? Você pergunta uma coisa e depois pergunta outra em seguida. Não. Faça uma pergunta, foque em uma ideia por vez. Mais uma regrinha. Inicie com perguntas mais simples, sim, e deixe as mais complexas para o final. Como todo questionário, toda prova é assim, né? Começa pelas mais simples, você preenchendo basicamente seus dados pessoais, para depois as mais complexas para o final. Muito importante também, não formular um questionário muito extenso, no máximo 30 questões. Por isso, você deve conhecer muito bem o seu objeto de pesquisa para abranger um máximo de questões, para abranger um máximo do seu objeto de pesquisa. Ok? E por último, mas não menos importante, ater-se ao fato de que as perguntas precisam estar ordenadas de modo a seguir uma sequência lógica. Sim, isso é muito importante. Por exemplo, no caso do questionário socioeconômico do Enem, você pode ver que ele tem uma sequência lógica. Primeiro os dados pessoais, aí depois vem o econômico e assim vai. Ou seja, ele tem uma sequência lógica. Ou seja, questões mais simples das mais complexas. Ok? Beleza? Ficou claro? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like pra mim. Curtam, comentem, compartilhem. Lembre-se, conhecimento não é crime, deve ser dividido com todos. Eu vou deixar abaixo o link de todas as minhas redes sociais, caso vocês queiram me seguir, pois eu posto várias dicas e conteúdos sobre TCC, monografia e português. Vou deixar abaixo também o link de um infográfico contendo os erros de português mais comuns. Peguem, é de graça para ajudar vocês. Quaisquer críticas, dúvidas, sugestões, vocês colocam aqui embaixo, que eu vou estar atendendo a cada uma delas ou respondendo a cada uma delas. Então é isso, até a próxima aula. Bons estudos a todos. Foca no TCC e tchau!